Olha só, o Henrique, gestor de recursos humanos, tem MBA em gestão de pessoas, é neurocoach, palestrante empreendedor, certificação analista comportamental e líder coach, experiência de 12 anos nas áreas administrativas, gestão, recrutamento, seleção, recursos humanos, gestão de equipes, realiza palestras e workshops na área de liderança e gestão de equipes. É um cara que está começando agora a se especializar em neurociência aplicada à liderança, e acredito que pela bagagem dele de liderança, tanto na área militar quanto na área da administração, da gestão, agora incluindo neurociência em cima disso tudo, mas a vontade de fazer a diferença no mundo, a tendência que a gente esteja vendo aqui, um dos nomes que vai realmente chamar muita atenção no mercado com relação à neuroliderança. Eu quero passar a palavra para ti, Henrique. Bom dia a todos, né? Ninguém almoçou ainda. Para mim, como a Cris falou, vai ser um desafio também falar com uma mão com laser point e a outra com microfone. Sou acostumado a falar com as mãos, vai ser um pouco difícil, mas eu também vou me desafiar. Então, agradecer a presença de todos aqui por ceder seu tempo e sua energia conosco nessa manhã, mais na parte da tarde, né? Vejo aqui essa moça com o pé para cima, parabenizar por ter vindo. Algum propósito muito forte te fez estar aqui hoje, né? Está aqui com o pé para cima, mas está atenta à palestra. Então, como o Thiago falou inicialmente, eu me formei na FTech, é uma excelente faculdade, né, uma faculdade de expressão como PUC, como FGV, como ESPN, e conheci o Thiago nesse evento de network, foram convidados alguns ex-alunos, alguns empreendedores, alguns empresários, e teve uma apresentação muito rápida, né? Para quem já foi em evento de network, tu faz um pitch do teu trabalho, de forma muito resumida. E eu conheci o Thiago lá, em 30 segundos, ele me convenceu, né, que eu tinha que fazer a formação de neurocoach, e nem teria mais esse ano, né? A demanda, até a procura foi bem grande, ele resolveu abrir uma outra turma, eu acabei vindo para a 5ª turma de neurocoach. E dizer que foi bem desafiador, como ele falou, eu sou um novato nessa área, eu trabalho muito com coach tradicional, desenvolvimento de equipes, liderança, então eu sou um novato que estou aprendendo ainda um pouco da neuroliderança e um pouquinho da neurociência, mas já deu para perceber que a formação dá uma base muito grande, né? E o que mais me chamou a atenção, não tem nada de achismo, base científica em teses de mestrados, doutorados, então não é esse achismo que a gente vê muito no mercado. Quando a gente fala de neurocoach, a gente acredita que a gente está querendo excluir o coach tradicional. Não, de forma alguma, muito pelo contrário. É utilizar o coach tradicional com ferramentas de neurocoaching para potencializar o processo de coaching. É simples assim, né? Graças ao neurocoaching surgiu do coach tradicional. Então nós não podemos fazer essa comparação, certo? Como o Thiago falou, eu fiquei muitos anos no Exército, era um sonho, era um propósito meu, a gente está falando de propósito desde cedo aqui, começou com o Thiago, muito boa, estou me inspirando aqui em ti, viu, Thiago, na tua bela comunicação, vou tentar chegar o mais próximo de ti possível. E depois a Cris falou novamente de propósito, e eu, quando eu fui para o Exército, eu fui com propósito, eu queria desde os 12 anos. Né? Eu nem sabia o que ia acontecer lá, mas eu tinha um propósito muito grande de ir, porque eu tinha muita vontade de ir. Né? Depois, no primeiro ano, eu meio que me arrependi, porque eu só me ralei, né? Mas depois a gente aprende. E foi uma escola, né? Não trocaria hoje, né? Vejo como é um mestrado de liderança, vejo assim, não fiz mestrado ainda, mas eu comparo que é uma oportunidade ímpar, ou tu faz e entra com 18 anos, ou tu não entra mais. Eu queria muito. E eu lembro que em 2003, eu comecei a trabalhar com 14 anos, e depois, com 15, me empreguei no escritório da minha mãe, a partir de hoje eu trabalho aqui, e me empreguei, e logo depois eu arrumei um outro emprego, eu trabalhava até às 11 da noite, era bem corrido, e eu começou a me prejudicar na escola, porque naquela época eu só queria jogar futebol, e só queria jogar futebol mesmo. E eu lembro que, quando a gente fala de propósito, é importante isso, porque eu tinha um propósito lá na frente, em 2004, em ingressar no Exército. Só que, para mim ingressar, eu tinha que passar de ano em 2003. E fazer o vestibular, para poder entrar, para fazer o CPR, tu tinha que ter a faculdade. E eu pedi demissão, fiquei sem trabalhar,
dei o gás final ali no terceiro ano, foi isso que aconteceu, passei, entrei, servi 7 anos na fronteira, né, mas na cidade de Alegrete, foi onde eu fiquei durante 6 anos. Então, trago muitos elementos daquele tempo que eu passei para dentro dos processos de coaching. Eu atuo bastante assim numa espécie de mentoria, porque às vezes as pessoas me perguntam, Henrique, eu preciso de dicas. E eu não dou dica, eu trabalho com comportamento. Eu falo muito de feedback, eu falo muito de comunicação. Hoje a gente vive uma tríade que seria a nossa vida física dentro da empresa. Eu vou falar de liderança, vou falar de gestor. A gente vive na tríade que é a vida física na empresa, ou dentro da nossa própria empresa, ou como funcionário. Vivemos também a outra parte da tríade, a parte virtual, porque a gente está sempre conectado, seja celular, ou seja telefone, ou seja internet, a gente está sempre conectado. E a outra parte é a parte biológica, nossa, que eu estou começando a estudar e entender um pouco. E a Cris muito falou aqui, me chamou a atenção, que está começando a entender o funcionamento dela, e eu também estou nessa vibe tua aí, Cris, e isso é fantástico, porque a gente começa a entender por que a gente faz coisas erradas e por que a gente faz coisas certas. Mas, enfim, eu vou dar início aqui. Como o Thiago falou, eu tenho bastante experiência nessa área de liderança, gestão de equipes. Depois que eu saí do quartel, eu assumi empresa familiar, mas não era feliz. Assumi empresa familiar, depois tive a própria empresa com a minha mãe, e caí fora, não me fazia feliz, eu não tinha propósito naquilo ali. E hoje eu atendo aqui em Porto Alegre, e também atendo bastante em Gramado e Canela, porque eu morei um período lá, então tenho bastante clientes lá em Gramado e Canela. Eu vou dar início. Um pouco do meu perfil, o Thiago já falou, eu já falei. Eu destaco aqui a Casa do Menino Jesus de Praga, que é onde eu faço um trabalho voluntário, eu não ganho nada para estar lá, mas eu destaco que talvez é tão importante como uma formação acadêmica. Tá? Eu só queria fazer esse destaque. Então, a gente está falando de propósito, e eu pergunto, você é um líder sem querer ou de propósito? Quem aqui trabalha como gestor numa empresa que é líder? Tem, no mínimo, uma pessoa a seu comando. Alguém? Todo mundo acha que é líder? Quem não é líder aqui? Levanta o braço. Alguém que levantou o braço, por que tu acha que tu não é líder? Tu é líder. Tu é líder da pessoa mais importante da tua vida, que é tu. Então, todos nós somos líderes. Tá? Claro que eu estou trazendo aqui um viés corporativo, óbvio. Então, você é um líder sem querer ou de propósito? Então, cabe essa reflexão. Eu trouxe a definição também de liderança e propósito. O Thiago também comentou isso aí. Então, comando, direção, hegemonia. Eu destaco a número 2, aquilo que se pretende alcançar, realizar e ser, que é o mais importante. Aí a gente está falando de propósito, missão de vida, certo? Trouxe alguns elementos. Isso aqui é o Thiago, que é craque. Isso aqui eu não vou aprofundar, mas é importante a gente fazer uma introdução para depois eu falar como que a gente pode aplicar o neurocoach nas equipes. Então, o nosso cérebro, mais de 86 bilhões de neurônios, pesa cerca de 1,5 kg, consome 20% de toda a nossa energia, é um monte, certo? Como eu falei, eu não sou especialista em neurociência, mas eu tenho obrigação como coach em saber essas 3 áreas e como é que funciona e o seu funcionamento, certo? Então, de forma muito breve, Neocórtex atua de forma consciente, a forma lógica de processos, de cálculo, de planejamento. É quando a gente toma uma decisão racional, que a gente está pensando de forma muito clara, e ele sempre busca controlar indecisões por impulso e descontroles emocionais. Então, a atuação consciente é uma das partes do nosso cérebro neocórtex. Sistema límbico, a parte emocional, certo? A mulherada, quando vai no shopping, tem 50 sapatos em casa, certo? Aí vê um lá, promoção, 299. Acaba comprando sapato. Está comprando de forma racional. Ela sabe que ela não precisa do sapato, mas ela está comprando no emocional. Tá? Tomada de decisão emocional. O fumante é a mesma coisa.
Se tu perguntar para ele que se fumar faz mal, pode dar câncer de pulmão, ele vai dizer que sim, não, eu sei, eu tenho conhecimento. E por que ele fuma? Fuma no emocional também, certo? Só de forma para ilustrar um pouquinho. Dopamina, libera uma sensação de prazer, desde o sexo, a comida, uma atividade física, é um dos neurotransmissores, certo? Segundo o Tiago, a vida gira em torno de dopamina. Eu estou começando a entender que sim, né, a gente busca dopamina o tempo inteiro. É a forma de saciar o nosso prazer, seja ele qualquer um que for, certo? Seja numa atividade, talvez para o Tiago aqui é um prazer estar aqui na frente e estar liberando dopamina. Ele deu um exemplo muito claro para mim também na formação de um piloto de Fórmula 1. Né, ele não está lá por... Ele sabe o risco que ele está correndo, mas a sensação de estar lá, a sensação de subir no pódio, a sensação de tirarem foto, aquilo ali é dopamina. É isso que a gente busca o tempo inteiro, dopamina, sendo de diversas formas, desde a comida até o prazer. Uma outra coisa que me chamou a atenção também, que a gente escuta muito, é que a pessoa que para de fumar, ela engorda. Né? Cigarro engorda. O cigarro não engorda. A pessoa busca a dopamina do cigarro na comida. Então, isso é uma outra coisa que ficou bem claro para mim e eu comecei a entender a partir de exemplos bem simples. Ocitocina, responsável por sensação de engajamento, amizade, paixão, né, uma forma de liberar a ocitocina, isso falando já dentro da equipe, é um abraço, é um beijo de forma genuína, verdadeira. Um beijo, um abraço de 20 segundos, é diferente de um abraço de 3 segundos. Hoje as pessoas quase não se tocam, não se olham. A gente vive mais olhando para o celular do que olhando para o colega do lado. Certo? Então, comprometimento versus engajamento. Né? A gente está falando do ambiente corporativo. Muito provavelmente, a pessoa que é engajada ela é comprometida, mas o comprometido ele não é engajado. Pegando lá para o mundo corporativo, vamos fazer um exemplo bem claro aqui. Quem tem equipe lá a seu comando, liderado. O comprometimento de uma equipe, o comprometido é aquele camarada que ele chega no horário, ele é o primeiro a fazer o café quando precisa, ele cumpre todas as tarefas, as metas, ele está sempre lá. Né? Ele faz por comprometimento, ele tem comprometimento com a empresa, mas por muitas vezes por causa do medo. É o medo de perder emprego, ele sabe que ele tem que pagar as contas no final do mês. Então, esse é um cara comprometido. O engajado é diferente. E aqui eu abro um parênteses e boto propósito. O engajado ele tem propósito dentro da empresa. O colaborador, funcionário engajado, ele sabe a importância do trabalho dele dentro da equipe. Ele sabe a importância do trabalho dele dentro da empresa. E ele sabe quanto ele custa para a empresa. Ele sabe se ele faltar, alguém vai ter que fazer o trabalho dele que ele não fez. Ele sabe se ele colocar um atestado que não é verdadeiro, ele sabe que alguém vai ter que fazer o trabalho dele também. Essa é a diferença do comprometido para o engajado. O engajado ele conhece a missão, a visão e os valores da empresa de trás para frente. Ele está engajado naquela causa. E o líder ele também tem que estar engajado naquela causa, seja da equipe ou da empresa. Se eu não tiver uma equipe engajada, eu não atingo o resultado. Se eu não atingo o resultado, eu sou incompetente. O líder é assim. Tá? A gente vê muita equipe boa com líder ruim. Essa é a grande verdade, porque o turnover é muito alto nas empresas. Contrata, não presta, descarta. Contrata, não presta, descarta. Mas, às vezes, o problema está na liderança. E as empresas gastam, mas não enxergam que, às vezes, o problema é a liderança. E muitas vezes o líder ele tem que entender também que ele não sabe tudo. O líder ele não precisa saber tudo. O líder pode errar, ele pode errar. O líder não pode perder a visão. A visão de futuro ele não pode perder. Se a gente fazer um comparativo com todos os presidentes dos Estados Unidos, todos erraram. Mas a visão de futuro de todos os presidentes americanos são iguais, todas iguais. Nacionalismo, ultranacionalismo, a visão é a mesma. O líder é a mesma coisa, ele pode errar, não precisa saber tudo. Né? Eu lembro que quando eu assumi uma função para comandar 350 homens, eu tinha 20 anos, 350 homens, pessoas mais novas, da minha idade para ser meu pai, subtenente antigão com 20 anos de serviço, eu com 2.
Eu aprendi que também a melhor forma de tu liderar uma pessoa mais velha do que tu dentro da empresa é trazendo ele para o processo decisório. Ele tem que se sentir importante. Seja esperto, usa a sabedoria dele, usa a experiência dele para dentro do processo decisório da tua equipe. Com certeza, algo que tu queira fazer, implantar ou inovar, ele já passou. Usa ele como um consultor pessoal. É a melhor coisa que eu fiz. E deu muito certo, porque ele tinha um conhecimento que eu não tinha. Eu era o líder. E uma coisa que eu sempre falava, e deu muito certo, era um mantra que eu carregava para mim, que eu falava em reunião: o sucesso é de vocês, o insucesso é meu. Se algo não estiver indo bem, a culpa é minha. E a gente vai fazer de tudo para melhorar. Claro que ninguém é bonzinho. Eu acho que quem trabalha em função de gestor, eu nunca fui considerado um líder bonzinho e não quero ser considerado um líder bonzinho. O Henrique foi um bonzinho. Não, o Henrique foi justo. Foi justo. E ser líder é fazer o correto. Não fazer aquilo que é pertinente ao momento para me beneficiar ou beneficiar alguém da equipe ou alguém da empresa. Para tomada de decisão, é um pouco difícil, né, para contratar, para demitir, Cris, que trabalha com RH. Faça o que é certo. Fazendo o que é certo, vai chegar em casa e vai dormir com a cabeça tranquila no travesseiro. Então, o líder ele tem que ter essa postura, né, de ter pulso firme, não tem que ser bonzinho, tem que ser justo e correto, e não tem que tratar todos iguais, não. Aquele camarada que cumpre com todas as tarefas e não pode ser tratado como aquele que só dá problema. Ele tem que ter algum benefício, né? Aquela história de que pau que bate em Chico bate em Francisco. Não, eu acho que não. Tem que ter uma diferença. A pessoa que te dá resultado, ela tem que ter uma diferença, a empresa tem que olhar para ela. Tá? E, claro, que muitas vezes a gente vê também que a pessoa não está alinhada ao negócio, não está alinhada ao trabalho, não está alinhada à empresa, realmente vai ter que ter um desligamento, e isso é comum e é normal. Outra coisa que eu aprendi também é 3 perguntas que tu pode fazer antes de demitir. É fantástica. A primeira delas é: esse cara que eu penso em demitir, ele me gera resultado? Me gera resultado? Segunda pergunta: ele é fundamental na empresa? Só ele faz o que ele faz? E a terceira pergunta: eu já fiz de tudo para ajudar ele, para melhorar, dando feedback? Essas são as 3 perguntas que a gente usa, que foi por muito tempo um norteador para demissão. Já demiti gente que não deveria demitir, a gente tem que também entender os erros. Já contratei gente que não deveria, e a gente só aprende assim, errando. A melhor forma de tomar uma boa decisão é tomar uma decisão ruim, péssima. É aí que a gente aprende. Então, falando um pouco dessa área de neurociência, essa frase de estudo: a gente vive praticamente a gente vive todo dia de forma inconsciente, né? Cansei de sair da minha casa, ir lá para minha namorada, por exemplo, e quando vê eu estou lá. Fui pensando em um monte de coisa, já pensei em curso, pensei em neurocoach, quando vê eu cheguei lá. Por quê? Vivendo de forma inconsciente. A gente, quando está dirigindo, a gente não pensa: agora vou engatar a primeira. Agora vou engatar a segunda. Não, é de forma automática, de forma inconsciente. A gente está tão acostumado a fazer aquilo ali que a gente faz de forma natural. E para mudar, ou melhorar, ou adquirir, ou até deixar um novo hábito, tem que ser assim. Quando a gente quer adquirir um novo hábito e começa a lidar com ele de forma inconsciente, o hábito foi adquirido. É difícil, é muito difícil, mas não é impossível. A gente tem que se conhecer. Eu já fiz vários trabalhos de autoconhecimento, e quanto mais eu faço, mais eu vejo que eu não me conheço. Porque tem muita coisa que a gente acaba se descobrindo, e eu acho que o processo de autoconhecimento ele é eterno. A gente sempre tem algo a descobrir. Então, o que eu entendi do neurocoach? Dentro da gestão de equipes, né? A grande sacada do neurocoach está ligado em entender como estimular as áreas de inovação do cérebro e sobre não ativar as áreas de defesa e ataque, que é o famoso cortisol, que bloqueiam a criatividade e inovação, busca por soluções. Equipe estressada, liderado estressado, criatividade e inovação zero. Tá? E aí a gente vai para liderado endividado, problema de família,
problema pessoal, a gente tem que estar, o líder tem que estar de olho nisso aí. Não produz. Talvez até produza pouco, talvez um ou outro ainda consiga fazer essa separação da parte pessoal e profissional, mas é muito difícil. Muito difícil. Então, nós temos que estar atentos para isso. Não adianta eu ver a pessoa triste, em vez de ir lá conversar com ela e tentar entender, ir lá e dar mais uma paulada. Né? Isso acontece muito nas empresas, e aí o liderado olha para ti, não se preocupa comigo, não está nem aí, não é meu líder, não respondo mais ao comando. E é assim que funciona. É assim que funciona. Então, eu trouxe um exemplo aqui. Tá? Então, como eu falei agora, se o liderado está estressado, acaba liberando cortisol. Tá? Então, um exemplo. O liderado ou a equipe em situação de estresse não gera resultado, não produz no potencial desejado. Foi o que eu falei aqui agora. Solução. Está ali várias soluções, eu nem vou ler todas. Tá? Solução. Mas eu vou falar uma que dá muito o que falar nos meus workshops. Acaba que a metade do workshop as pessoas querem saber de feedback, e depois perguntam, e depois querem saber de novo. Então, se eu, toda vez que eu vou ter que chamar a atenção do liderado, eu chamar na minha mesa, chamar na minha sala, toda vez foi assim de forma sistemática, a terceira vez que ele for chamado, ele já vai assim, porque ele já sabe o que é. Ele já sabe o que é. Ele cria um vínculo, cria de forma sistemática, toda vez que eu vou, é que nem cachorrinho, né, dá o biscoitinho. Toda vez que eu vou lá, eu estou mijado, na terceira eu já vou de cabeça baixa. E aí que entra a grande arte de liderar as pessoas, né? Feedback se dá de forma genuína, verdadeira. Existem várias formas de dar um feedback, de uma forma muito simples. É chegar para o liderado e perguntar para ele o que eu posso fazer para te ajudar. É uma forma de dar um feedback. Porque tu está botando a responsabilidade em cima dele. O que eu posso fazer para te ajudar, ele vai te dizer. E a resposta dele é sempre a melhor. Certo? Quando a gente quer resolver realmente um problema numa equipe, existe uma outra forma muito bacana e eficaz. Quanto que custa hoje uma espumante? Alguém sabe mais ou menos uma espumante? R$50 uma espumante. No Zafari, Thiago. No Zafari. Quanto custa uma espumante num navio de cruzeiro em Miami? Sei lá, uns R$200. Por quê? A espumante é a mesma, mas está comprando experiência. Então, uma outra forma de dar um feedback, quando não está tendo resultado, liga para a pessoa, liga para o liderado, convida para almoçar. Ó, vamos almoçar, eu quero conversar contigo. Claro que vai ter aquele medo de, vai me demitir. Não, fica tranquilo, eu quero conversar contigo, algo que seja bom para mim, para ti e para o teu futuro. Certo? Por quê? Porque a estrutura é mais importante do que a mensagem. Daqui a pouco ele nem vai saber o que tu falou para ele. Mas ele vai mudar o ambiente, ele vai se sentir privilegiado, fui almoçar com meu chefe não bate no feedback, só que o ambiente foi diferente. E dá muito resultado. Porque o ambiente, a estrutura, ela é mais importante do que a mensagem que eu quero passar. E isso funciona muito. Funciona muito. Principalmente quando aqueles feedbacks diários não estão dando certo. Certo? Então, um outro exemplo, né? Emocional. Uma avaliação de desempenho vista como injusta. Gera uma pequena descarga elétrica de ínsula, causando desconforto físico e sensação de prejuízo. Ele acha que aquilo ali não foi correto. Né? E aí a ínsula provoca uma outra sensação de desconforto, de injustiça, e aí começam os conflitos entre a equipe e entre o líder e o liderado. Exemplo 2. Um prêmio por meta batida gera sensação de prazer, atingindo a área de recompensa. Então, eu vou bem, eu me esforço, sou recompensado, eu quero fazer isso de novo. Por quê? Porque a gente busca todo o tempo a dopamina. Né? Eu tenho uma amiga que trabalhava no Banco Santander, ela era gerente, foi destacada por uma agência do interior, porque ela era uma pessoa competente, e foi destacada para essa agência para tentar levantar ali a receita da agência. E ela conseguiu, e ela ganhou um prêmio que foi ir para assistir a Fórmula 1 em São Paulo. Ela não entendia nada de Fórmula 1, nunca gostou.
podia levar uma pessoa. Levou o pai e foi para São Paulo com o pai. Aquilo ali, para ela, foi fantástico. Ela contando a história, a gente fica encantado, porque não é questão de ir para lá. Ah, Henrique, me chamaram no palco, eu recebi um troféuzinho. Isso aí não é nada, mas a sensação de ser reconhecido no trabalho, valorizado, a empresa bancou do bolso e foi para lá. É uma forma, né? Outra forma também, rapidamente aqui, que o CEO da reserva usa, ele pede que todos os liderados façam uma lista de 2 sonhos, mas 2 sonhos possíveis de ser realizados. Né? Um deles, meu sonho é andar numa Ferrari. É possível, a empresa foi lá, pagou e realizou o sonho dele. Coisa simples, talvez para alguns, mas para ele muito importante. Outro exemplo é tentar gerar no coach uma espécie de insight que ele entenda que ele faz parte do processo decisório, que ele entenda que tem algo que ele possa melhorar para ele e para a empresa. E aí ele acaba criando uma forma, ele acaba ficando mais engajado e ele começa a perceber, opa, eu estou insatisfeito com isso aqui, eu quero melhorar. Porque se eu melhorar, eu vou melhorar, a empresa vai melhorar e todo mundo vai melhorar. O todo vai melhorar. Tá? Isso aí é a capacidade do líder que tem de escutar. Muitas pessoas, muitos líderes, eles escutam, né? Mas poucos ouvem. E tem uma grande diferença de ouvir para responder e ouvir para compreender. E isso o coach usa muito. Ouvir para responder é diferente de ouvir para compreender. Quando realmente eu estou interessado no meu liderado, ou no meu cliente, ou no meu fornecedor. Então, preocupação versus problema, que eu quero passar essa mensagem muito importante e quero que vocês passem para os liderados de vocês. A diferença entre preocupação e problema. Uma mãe que tem um filho drogado em casa, tá? O problema é da mãe ou é do filho? O problema é do filho. A preocupação é da mãe. E às vezes a gente acha que a gente tem problema, a gente não tem, a gente só tem preocupação. Às vezes a gente fica tão travado porque a gente acha que a gente tem problema, é só uma preocupação. Se eu estou numa estrada indo daqui para Santa Catarina, de madrugada, furo meu pneu, eu tenho um problema ou tenho uma preocupação? Tenho um problema. Aí falta 100 quilômetros para ir para lá e eu não tenho step. Eu tenho o quê? Eu tenho uma preocupação. Então, pensem antes de pensar se eu tenho uma preocupação ou se eu tenho um problema. Isso aí no ambiente corporativo, na equipe, prejudica muito. E aquele líder resmungão, reclamão, aquele ali não lidera ninguém. Tá com os dias contados. E eu me identifico muito com o Thiago, porque o Thiago também é sem mimimi, e eu acho que o líder também tem que ser sem mimimi. Ou tu faz, ou tu te dedica, ou tu entrega o teu cargo. Eu vi essa palavra, eu vi essa frase, eu não sei se foi o General Osório, eu já vi Confúcio assinando também, mas eu vi essa frase no esquadrão, quando eu fui assumir 350 homens, eu vi essa frase e fez sentido muito para mim. Não adianta tu falar, não adianta tu ter o conhecimento técnico, não adianta tu ter doutorado, mestrado, não adianta nada se tu não der exemplo. O liderado ele vai seguir o exemplo. Ele sabe se o teu cabelo está cortado, ele sabe se o teu sapato está engraxado, ele sabe se a tua calça está amassada. Ele te observa 24 horas por dia. É que nem um filho. Eu não sou pai, mas o filho observa a mãe e o pai 24 horas por dia e acaba repetindo ações. E o liderado é o mesmo. Não adianta eu pedir para chegar no horário se eu estou chegando atrasado. Então, de nada adianta se nós não dermos exemplo. Sejam exemplos que a liderança fica muito fácil. Então, uma definição minha é a capacidade do líder de influenciar pessoas para um bem comum, tá? Porque um bem comum, Hitler foi um baita de um líder, para um mal comum, a meu ver. Tá? Então, liderança existe todas. A capacidade do líder de influenciar pessoas para um bem comum é a essência do processo de liderança. E uma das maiores habilidades do líder é a capacidade de formar times. Se eu não tenho a capacidade de formar time, eu não lidero ninguém e eu não sou líder. Se eu não lidero ninguém, eu não tenho resultado. Se eu não tenho resultado, eu sou incompetente. Se eu sou incompetente, eu vou ser mandado embora. Essa é a grande verdade. Então, fica aqui o meu contato. O meu site ainda está em construção. Em torno de alguns dias vai estar o meu site no ar. Tem meu e-mail, tem meu Facebook. Eu vou permanecer um pouco mais aqui no evento. E a mensagem final que eu queria deixar para vocês é
É muito fácil liderar. Muito fácil liderar. Tenha um conhecimento, respeite o seu subordinado, o seu liderado. Por trás de cada liderado, existem sonhos, famílias, ideais, conquistas. Somos todos iguais. Da mesma forma que a gente às vezes almeja um cargo numa empresa, o liderado ele também almeja. Ele também tem a família, ele também tem um sonho por trás. Então, respeite para ser respeitado, dê exemplo, que a melhor ferramenta da liderança é liderar através do exemplo. Muito obrigado.